Derrotas nos últimos 6 jogos, este é um Flamengo diferente. A equipe ainda está desfalcada pelas convocações de Gabigol e Everton Ribeiro, pela falta de reposição no elenco e por lesões. Ontem, o clube informou que Bruno Henrique sofreu estiramento muscular na coxa contra o Atlético Mineiro e é dúvida para os jogos que vêm aí. Até aqui, o time ganhou metade dos pontos que disputou no Brasileirão. Está no meio da tabela. E a partir da semana que vem, voltam as competições com jogos em mata-mata. A primeira partida das oitavas de final da Libertadores contra o Defensa e Justiça vai ser na próxima quarta-feira. Mas antes, o Flamengo pega a Chapecoense domingo no Maracanã pelo Brasileirão. Um jogo que pode ser decisivo para os rumos do clube. A vitória diante da Chapecoense é essencial para a continuidade do trabalho do Rogério Ceni, que passa por um momento muito turbulento, né? O Flamengo não tem seus principais jogadores, não tem suas peças mais talentosas. E o Rogério está tentando, de alguma forma, ajustar essa equipe que não deu liga. Para os líderes do Brasileirão não fugirem, nem o sonho de mais uma Libertadores, o Flamengo precisa, o quanto antes, reencontrar o bom futebol. São 4 derrotas em 8 jogos, Lofredo, e até o Caimota, né, que é o setorista do Flamengo, ele trouxe essa informação que a diretoria deu mais um voto de confiança para o Rogério Ceni, até porque ele realmente está sofrendo muito com desfalques, tem o retorno agora do Gabigol e do Everton Ribeiro depois da Copa América, e também os possíveis reforços, né, que podem reforçar o Flamengo, o Kennedy, o Thiago Mendes e também o Renato Augusto. Tá certa essa diretoria? É isso mesmo? Tem que dar um voto de confiança para o Ceni? Eu não sei exatamente se o discurso que vai para fora é o que acontece lá dentro, tá? Enfim, eu desconfio até que não. Acho que o Rogério Ceni, que a torcida já tem uma relação muito conturbada, o torcedor não gosta do trabalho do Rogério Ceni, não gosta do Rogério Ceni como pessoa, já tem uma rejeição à história do Rogério Ceni no futebol, então tem uma marcação com o treinador. É verdade que algumas ideias dele não ajudam o torcedor a gostar mais dele, são ideias, às vezes, que não fazem muito sentido, como foi o retorno do Viana para a zaga, né, com o Gustavo Henrique no banco, depois ele teve que colocar o Arão no setor, enfim. São decisões, o posicionamento do Pedro, são decisões realmente contestáveis. E isso está prejudicando um pouco o trabalho dele no Flamengo. Tem uma sombra, Renato Gaúcho desempregado é sempre uma sombra para qualquer técnico no futebol brasileiro, ainda mais no Flamengo, onde ele tem uma identificação com o clube, como tinha no Grêmio, talvez não igual, porque no Grêmio ele é estátua, mas no Flamengo ele tem uma identificação também com o clube, com a torcida, então é uma sombra, o que faz com que o trabalho dele fique ainda mais difícil num momento em que ele estava com diversos desfalques. Teve o Arrascaeta de volta agora, pode ser até que tenha Everton Ribeiro e Gabigol no domingo. Depende da participação deles ou não no jogo da Seleção Brasileira, na final da Copa América, no sábado. Porque como a partida é no Rio de Janeiro, então no caso eles apenas, se não jogassem, descansariam e se apresentariam ao Flamengo já com condição de jogo. Então vamos ver, se ele tiver esses jogadores, eu acho que o Flamengo muda muito, qualidade técnica é muito superior e mesmo que ele cometa um erro ou outro de avaliação, o Flamengo tem todas as condições de ganhar partidas contra praticamente todos os times do campeonato. Com certeza os retornos do Everton Ribeiro e do Gabigol vão fazer toda a diferença nesse time, mas ali ainda um pouquinho em cima dessa questão do Rogério Ceni, eu acho que também pega muito a questão financeira, né? O Flamengo que pagou, por exemplo, uma multa de 10 milhões de reais para o Domi. E é claro que o Ceni também tem sua multa, e, como disse também o Lofredo, né, tem essa sombra do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem uma das comissões técnicas mais caras do Brasil. É mais do que o dobro do que eles pagam para o Rogério Ceni. Então, acho que também pega essa questão financeira, né? Mas o Flamengo tem tudo para se recuperar, né? A gente pensar assim, não é nenhuma bobagem falar assim, vamos manter o Rogério, porque vai jogar contra a Chapecoense, é muito favorito contra a Chapecoense pelo campeonato que está fazendo a Chape, né? Infelizmente para a Chapecoense, mas vai jogar fora de casa contra o Flamengo, recheado de jogadores. A minha questão muito, assim, né, fazendo uma comparação, não comparar time, se é melhor ou não, mas os trabalhos, né? O Abel Ferreira também teve dezenas de desfalques. Contra a Chapecoense, a mesma Chapecoense, na segunda rodada, o time teve 11 desfalques. Né? A média é de 4, 5 desfalques. Por lesões, jogadores servindo as seleções, enfim. E o time está lá, né, brigando, é líder do campeonato.
O Flamengo também não teria essas condições, é um elenco bacana, né? Tem bons jogadores. Claro que não é a mesma, né, comparação com o time titular, mas era um time para estar melhor, sem passar sufoco, sem passar desespero. Pô, sai o Gabigol, entra o Pedro. É um time importante, né, com boas peças. Acho que passa muito por isso que o Loffredo falou, né? As ideias do Rogério não estão casando com as peças que ele está colocando em campo. E isso está trazendo dificuldade para o Flamengo. Mas pensando financeiramente, né, não fazer nenhuma loucura, que é importante para os clubes, é manter o Rogério, que o time vai se recuperar, ainda mais voltando todo mundo, né, tendo aquele staff bom ali para poder trabalhar e poder se recuperar mais. São 10 pontos de diferença para o líder, é bastante para o Flamengo. Agora, será que o Gabigol faz falta ou não? Então, olha só essa tela. O Gabigol foi desfalque nos piores momentos do Flamengo, pelo menos nos piores momentos recentes. Ele não estava, por exemplo, nas goleadas no Brasileiro do ano passado, para o São Paulo e também para o Atlético Mineiro, nas goleadas sofridas. Ele também não jogou na derrota para o São Paulo por 3-0 na Copa do Brasil, nem na eliminação para o Racing na Libertadores do ano passado. E no atual Campeonato Brasileiro também não está nessa fase de 4 derrotas em 8 jogos pelo Flamengo. Eu até imaginava, Marra, que para essa temporada o impacto não seria tão grande por causa do Pedro, né? Mas tem sido. Sim, tem sido. O Pedro é muito bom finalizador também. Eu acho o Gabigol um jogador que participa um pouco mais do jogo, né? Porque ele participa também um pouco mais da construção, ele volta um pouco mais, abre espaço às vezes para o Bruno Henrique, ele e Pedro jogam poucos minutos, né? Jogaram poucos jogos juntos, e a curiosidade é que Rodrigo Muniz e Pedro já jogaram juntos no campeonato, né? E ele e o Pedro mesmo poucas vezes, mas ele faz muita falta. E aí, Bruno, é preciso fazer uma outra reflexão, né? É claro, o próprio Atlético também teve muitos desfalques, tem desfalques, a Copa América, mas é pesado, né? Pesado o Campeonato Brasileiro sem Gabigol. Que coisa incrível, né, gente? Altera completamente. O clube investe, o clube paga uma fortuna para trazer o Gabigol, aposta nele. Poderia até não dar certo, mas ele deu certo desde o primeiro minuto. E o clube não pôde contar com ele. Eu acho que o Gabigol chegando tem uma outra questão também, que é o de fora para dentro, sabe? Ele meio que entusiasma, ele faz o noticiário virar um noticiário mais positivo, ele mexe com a diretoria do Flamengo, porque ele é muito responsável. Se a gente falou do Jô aqui dando 3 pontos, o gol do Jô normalmente é gol de 3 pontos, o gol do Gabigol, bom, foi gol de título de Libertadores. Ele é também jogador de ganhar vários jogos. E o retorno do Gabigol também é muito importante para o Bruno Henrique, né, Prates? Que até o torcedor, ele não vem aparecendo com tanta maestria, assim, chamando tanto a responsabilidade. E a parceria dele com o Gabigol normalmente funciona muito bem. Mas eu também te pergunto, nesse retorno aí de Gabigol e Everton Ribeiro, nesse momento, quem pode fazer mais a diferença? O Gabriel. O Gabriel é um jogador de grande poder de finalização, porque, assim, mal comparando... na quarta-feira, no Mineirão, o Atlético venceu o Flamengo 2-1. O Nath Fernandes fez falta. Quer dizer então que se o time venceu, ele não fará falta? Claro que faz. Jogadores de um nível muito alto, esses jogadores sempre farão falta. Você pode ter boa reposição, você pode fazer bons jogos, com bons substitutos. Agora, o Gabriel sempre vai fazer falta. Se o Flamengo fosse o líder do campeonato, ele estaria fazendo falta também. Claro que com resultados que foram negativos nessas últimas rodadas para o Flamengo, o tamanho dele ficou ainda maior, porque aí ele é lembrado, ele não estava em campo, né? Então ele não pôde ajudar a equipe. Agora sempre vai fazer falta, e não dá nem para descartar o Gabriel domingo no Maracanã contra a Chape, dependendo do que acontecer amanhã na final da Copa América. Porque se, por exemplo, o Gabriel não entrar contra a Argentina, jogando no Maracanã no sábado à noite, talvez tenha condição de jogar no Maracanã no domingo à tarde, ou no domingo à noite contra a Chapecoense. Em uma dessas situações, por exemplo, o Gabriel pode estar em campo, ou pelo menos no banco contra a Chape domingo. Para o Flamengo, seria uma ótima notícia. Não, acho que pode não, tem que estar, né? Até porque não tem ninguém mais descansado no futebol sul-americano que o Gabigol, porque ele não está jogando. Depende de como vai ser esse jogo. Não, peraí. Não, mas aí também Depende da comemoração, não. Depende da comemoração, não. O mínimo que o rubro-negro espera, com título ou sem título, é ter o Gabigol jogando. A não ser que ele jogue a partida. Mas tem de ver o acerto. A não ser que ele jogue a partida. Mas assim, depois de toda a situação dele não ter reapresentado, aí eu acho que a situação fica muito complicada, né, Marra? Pensando eu acho que é o seguinte, ele tem que jogar. A não ser que ele jogue a partida só pela comemoração, né, Bruno? Não jogou, e aí perde o jogo também pela comemoração, aí
é uma questão que pode complicar a relação entre torcedor e Gabigol também, né, Marcos? Não, eu acho que a coisa que para ele o recado venceu, foi uma goleada espetacular, entrou e com 5 minutos que teve em campo fez gol ainda por cima. Amanhã cedo estou trabalhando, sabe? Amanhã cedo estou lá no Flamengo, tudo, porque foi, gente, o Flamengo que colocou o Gabigol nessa. Ah, mas o Gabigol fez gol. Gol ele sempre fez, mas ele voltou para o Flamengo. Antes do Flamengo ele não estava sendo lembrado para a seleção mais, porque ele nem jogava. Então ele tem que parar para pensar e dar valor ao Flamengo, sim, é o Flamengo. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.